Hey, gente, tudo certo? Eu sou a Jamile, você está no canal Jamile Lima Pio e esta é uma playlist na qual nós estamos discutindo sobre o porquê você deve se arriscar e começar coisas novas. Quero te pedir toda aquela história que você já sabe para você deixar o seu like, porque senão o YouTube não entrega esse vídeo para outras pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você veja as notificações deste vídeo. E se você não gostar desse vídeo ou achar que o conteúdo não foi relevante, eu convido você a remover o seu like e, se possível, deixar um feedback sobre o que poderia fazer de diferente para que o conteúdo agregue cada vez mais na sua vida. Bora lá? Você só saberá se o amanhã será melhor se você tentar. O fato é, no meu primeiro vídeo, super rápido, sobre o Arrisque-se, eu falo sobre isso. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas diferentes por achar que não vai mudar ou por uma questão de paralisação, e aí a vida continua seguindo o mesmo ciclo e você só fica na esperança de que as coisas mudem, mas não arregaça, literalmente as mangas, para poder fazer as coisas ficarem de uma forma diferente. Muitas vezes nós deixamos que outras pessoas ou que a vida nos leve e tome as decisões por nós. E ainda assim temos a coragem de acreditar ou de achar que as coisas vão mudar sem que a nossa ação seja necessária. Isso não vai acontecer. Antes de eu explicar o porquê, eu quero convidar para que você assista a minha outra playlist sobre quais são os momentos que eu acho que são interessantes se você desistir. Eu já fiz um vídeo sobre Sunk Cost Fallacy e muitas vezes desistir pode ser uma questão de coragem, porque ficar pode ser mais difícil para você ou mais doloroso do que você mudar e fazer uma coisa diferente, ok? Mas isto posto, uma outra maioria de cenários, o fato de você não fazer nada não muda a sua vida, é uma forma de você terceirizar as decisões. Tem uma frase muito interessante do autor, que eu vou tomar a liberdade de ler, porque eu não tenho memória para isso. O autor é muito conhecido, é Jean-Paul Sartre, que ele fala exatamente o seguinte: a escolha é possível, em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Veja bem, ele diz que não escolher não é possível, a gente não tem essa escolha, não tem essa possibilidade. Parece um pouco contraditório, mas vai fazer sentido ao longo do vídeo. Eu posso sempre escolher, ele continua, mas deve estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que vale super a pena, e agora eu quero que você pense se esta frase faz sentido. A escolha é possível em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Se você é a primeira vez que está ouvindo essa frase, sua mente, deve estar aí a mil, tentando entender o que o Sartre está querendo dizer nesse momento. Bom, de maneira muito simplista, o que ele está querendo dizer é que a gente não tem opções de não fazer as coisas, porque o não fazer nada já é fazer alguma coisa. A omissão da sua responsabilidade já é fazer uma coisa. Isso é muito interessante porque se a gente pensa em cenários de terceirização da responsabilidade, quando a gente precisa de uma opinião de um especialista para tomar qualquer passo na nossa vida, ou se a gente sempre precisa da validação de amigos, familiares, parentes, empresa, papagaio, equipe, para poder seguir a sua vida porque você não toma as decisões sozinho, isso já quer dizer alguma coisa. Intrinsecamente, a mensagem que você está passando, ou até mesmo inconscientemente, é que você não é capaz de tomar as suas decisões de maneira coerente. Ou você não se sente confiante, ou você não se sente apto, ou você acha, inclusive, que você pode ser uma pessoa incapaz de gerenciar a sua própria vida. Isso não parece absurdo ou incoerente? Pois é, mas às vezes a gente toma algumas decisões sem pensar muito na motivação por trás ou sem refletir, entra naquele ciclo automático e não percebe muito bem qual é a comunicação ou qual é o sentido que a gente está passando para as outras pessoas. Muitas vezes a gente reclama que coisas sempre acontecem com a gente, mas o que tem de comum com todas essas coisas ruins ou não desejáveis que acontecem na nossa vida, muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes nós somos responsáveis, a maioria das vezes, nós somos responsáveis pelas coisas boas e ruins que acontecem com a nossa vida. O que a gente muitas vezes não faz é admitir a nossa parcela de responsabilidade naquilo que nos acontece.
Não fazer nada é abrir um espaço para que outras pessoas decidam por você. E pelos motivos anteriores, isso pode não ser positivo, né? Porque você está passando uma mensagem de capacidade ou até mesmo de covardia. E eu vou trazer alguns exemplos muito simples que podem trazer mais clareza para esse momento. O primeiro exemplo é sobre política. Jamila, você vai ficar falando sobre política o tempo todo aqui, você vai levar nome de partido, ou você vai dizer que tal político é certo, tá errado. Não, né, gente? Não, né? Não vou fazer isso. Mas eu acho que discutir políticas públicas, políticas no geral, aspectos sociais, de comportamento, ou até mesmo de leis, ou de aspectos que eu acho que são interessantes e são relevantes para o cidadão, são muito importantes e dentro da medida do possível, da ética e da imparcialidade, eu vou tentar trazer no futuro alguns aspectos para a gente pensar um pouquinho aqui. Mas eu não quero trazer uma perspectiva partidária, nem quero falar sobre o atual governo, passado, futuro, não é essa a ideia. Mas o fato é, dentro do país que nós vivemos, nós estamos em democracia. Se você está assistindo esse vídeo e não está no Brasil, agora já está sendo informado que nós vivemos aqui num regime de democracia. E dentro da nossa Constituição, dentro do nosso formato de sociedade, nós vivemos no presidencialismo e a gente tem eleições abertas. Dentro deste modelo de eleições, nós podemos escolher quais são os nossos representantes. E um aspecto que eu acho muito importante de se pensar é que muitas vezes nós brasileiros terceirizamos a nossa responsabilidade pelo voto, por achar que os políticos são sempre a mesma coisa, que não vai mudar, que não adianta nada a gente votar, ou que não adianta nada a gente pensar positivo sobre o Brasil, e achar que tá tudo bem por isso, ou no final querer cobrar para que as coisas realmente mudem. Eu confesso que em muitos momentos eu fico pensando se eu devo ainda, né, confiar de alguma maneira na nossa política, ou no nosso regime atual, ou na nossa sociedade de uma maneira minimamente positiva. Mas esses momentos, eles são esporádicos, vamos colocar dessa maneira. Então, eu acho, né, dentro desse aspecto da política, que a gente tem que tomar as nossas decisões, que a gente tem que ir lá, mesmo que a pessoa que a gente acredite que deve ganhar não ganhe, ou mesmo que a gente ache que não vai ser cumprido tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Não estou dizendo de promessas, mas estou falando sobre as nossas expectativas. Mas eu acho que a gente deve fazer alguma coisa, porque não fazer nada e ficar só reclamando é muito pior do que quem levanta, né, da cadeira, vai lá e faz. Um outro exemplo de ambiente polêmico, veja bem, preste atenção nas palavras que eu estou dizendo para que você não distorça por aí e acabe criando fake news ou acabe, enfim, inventando histórias, né? É a questão do bullying. No bullying, diversas experiências e aspectos, e descrições e vídeos na internet que você com certeza já ouviu, mostram que não fazer nada quando você está sofrendo bullying é a pior coisa que você pode fazer. A menos que um evento externo venha e interrompa aquele ciclo de violência, quem está fazendo bullying sempre vai continuar fazendo. A menos que essa pessoa mude por um fator externo, ou alguém venha e interrompa isso, né, considerando só quem está oprimindo e o oprimido, né, ou a pessoa que está violentando e o violentado, a vítima, dificilmente esse comportamento vai mudar, porque depende de uma ação da pessoa diferente. Aqui eu não estou querendo dizer qual é a ação que você deve tomar, mas o que eu estou querendo dizer é que um comportamento diferente tem que acontecer para que esse ciclo de violência seja quebrado. Ou seja, terceirizar as decisões ou achar que o mundo vai conspirar para que esse ciclo de violência, de corrupção, de política, acabe, não resolve o problema. O que resolve é você voltar, ou você discutir as ideias e propor cenários diferentes, ou você apontar quem está errado, o que está errado, o que tem que mudar, agir como cidadão. Ou no segundo exemplo que eu dei sobre o bullying, você levantar essa questão para outras pessoas. Eu sei que é difícil, tá, gente? Não tô menosprezando aqui, não. Eu sei que é difícil, de verdade. Mas se você não sinalizar isso, sei lá, seja numa escola, seja na faculdade, na denúncia, na polícia, pro pai, pra mãe, pra alguém, se você não dá visibilidade para isso, é possível que esse ciclo continue acontecendo. E como eu já trouxe aqui em outras vezes, no livro Cristianismo Puro e Simples, dessa vez eu não vou editar, dessa vez eu tô com o livrinho aqui na mão, o autor C.S. Lewis, ele traz uma frase que eu acho super relevante. O livro todo, na verdade, né? Ele não fala só sobre religião, mas ele tem alguns aspectos éticos e morais que são muito interessantes. Mas ele fala bastante nesse sentido, na página 153 até, ele fala assim: simplesmente não adianta tentar manter vivo nenhum tipo de emoção. Essa é, precisamente, a pior coisa que você pode fazer. Emoções artificiais não são positivas. Você precisa acreditar nas coisas que você faz e agir de maneira proativa na sua vida. Porque essas emoções artificiais podem te cegar. Quando você terceiriza a decisão para uma outra pessoa escolher uma coisa que é da sua responsabilidade, você está abrindo brecha para que outras pessoas
que nem sabem o que você está vivendo, possam agir por você, e muitas vezes isso pode te causar problemas que você não teria causado a si próprio, por razões óbvias. Espero que esteja fazendo sentido para você. E para finalizar, eu quero trazer a perspectiva de um outro filósofo, que é o Kierkegaard, que ele fala bastante sobre a angústia. E ele fala que essa angústia que a gente sente, essa tristeza de alguma maneira intrínseca, é inerente ao ser humano e ela provém da necessidade de escolhas que nós devemos fazer. Não estou dizendo que você deve viver angustiado o tempo todo, mas existe uma angústia intrínseca dentro do ser humano que, segundo a perspectiva desse autor, é referente a essa escolha que você precisa fazer. Em resumo, não terceirize suas decisões. Você deve sim buscar ajuda de especialistas, de profissionais que são referências na área, para que você possa construir um caminho interessante, para que você possa economizar tempo, porque essas pessoas têm mais expertise que você em alguns casos. Eu trabalho com consultoria de carreira, então eu sei muito bem o que é isso. Às vezes as pessoas acham que conseguir emprego depende de sorte, não tem estratégia. Não é essa a ideia que eu quis trazer. É sobre você, sim, contratar um serviço, sim, buscar saber a opinião de outras pessoas em muitos aspectos, mas não deixar que escolham por você. Não diminuir a sua opinião como se fosse um nada. Haja pensando nas coisas que você acha que são prudentes, que são adequadas para a sua vida, tá bom? Lembre-se que a omissão tem consequências e você só vai saber se o seu amanhã vai ser melhor se você tentar, se você fazer alguma coisa de diferente. Se alguma coisa do que eu falei fez sentido, ou se você já conhecia esses dois autores que eu tratei aqui, que foi o Sartre e o Kierkegaard, que são dois filósofos, se você tem a recomendação de algum livro ou de algum outro material que fale sobre isso ou que possa me ajudar a trazer mais conteúdo relevante para todos vocês, até mesmo para indicar para outras pessoas nos comentários. É isso. Tchau, tchau.